Boa noite, pessoal. Dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, às nossas aulas. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho aqui do Word. Eu já preparei um texto aqui, né, já está digitado. E hoje nós vamos conhecer mais uma guia do Microsoft Word. Nós vamos conhecer a guia Layout de Página, certo? Essa guia Layout de Página ela é bem importante porque dá para se trabalhar toda a parte estrutural da página. Se a gente parar para pensar um pouquinho, layout significa formato. Então todos os botões que estiverem aqui, eles vão ser trabalhados acerca do formato da página, vão estar referentes ao formato da página. Eu tenho vários botões aqui, como vocês podem ver, e esses botões vão ser muito úteis, né, para o nosso trabalho na hora de editar um texto profissionalmente. O primeiro botão que nós vamos começar a falar é o botão Margens. Vocês estão vendo ele aqui. Esse botão Margens, ele tem uma característica bem interessante. Por quê? Através do botão Margens, eu consigo escolher qual a margem eu vou colocar no meu texto, né? Vale lembrar que a margem padrão, né, que é colocada é uma margem chamada normal, onde ela tem 2,5 centímetros superior, que é essa parte aqui de cima, tá? 2,5 inferior, a parte de baixo, né? Na borda de baixo, 3 centímetros de esquerda e 3 centímetros de direita, né? Direita e esquerda. Logicamente que existem outras configurações de margem que eu posso estar utilizando também. Como, por exemplo, eu posso escolher aqui, se o meu objetivo é uma margem estreita, eu tenho aqui a opção estreita, certo? Onde que eu vou utilizar essa função estreita? É muito simples. Quando eu estou, por exemplo, querendo imprimir um conteúdo onde o objetivo é somente a minha leitura, eu não vou entregar esse trabalho na faculdade, na escola, eu vou só pegar esse conteúdo para ler. Então é muito comum eu utilizar a margem estreita. Por quê? Eu vou utilizar o máximo possível da folha, certo? E eu vou estar economizando. Basta clicar em cima da margem estreita e automaticamente a margem é definida como estreita, certo? Demorando um pouquinho aqui, mas ela vai ser definida. Essas configurações de margem elas são importantíssimas por dois motivos. Primeiro, existem alguns trabalhos em que você acaba formatando eles na regra da ABNT, né? Quando vocês estiverem ou se estão na universidade, vocês vão entender isso muito bem. Ó, ficou aqui já. Vocês vão precisar muito configurar as margens. Então tá aí um ótimo elemento aí para você poder trabalhar. Uma pergunta muito interessante é assim: professor, por que eu não posso colocar essa margem 0 para começar a impressão no cantinho da folha? Você até pode fazer isso. Eu vou mostrar daqui a pouco como definir a margem do jeito que você quiser. Porém, se você colocar uma margem 0, dificilmente uma impressora vai conseguir imprimir bem na borda. As impressoras, elas têm uma configuração onde elas permitem para você apenas imprimir a partir de um certo espaço. Então acontece muitas situações em que você coloca uma margem 0 e aí depois, quando você vai imprimir, a impressora mesmo corta, né, aquele início de parágrafo. Então, uma margem segura para você trabalhar é deixando pelo menos 1,5 centímetro, 1,20 centímetro em cada margem, que aí você não vai ter problema nenhum com impressão. Eu tenho aqui várias, né? Eu tenho uma moderada, larga, espelhada, e aí vai depender da sua necessidade. E eu tenho a opção de margens personalizadas, onde eu posso clicar aqui nas margens personalizadas, que eu vou ter aqui, pessoal, automaticamente as metragens, né, que eu vou vir a utilizar aqui dentro do padrão que eu vou utilizar. Por exemplo, eu tenho a superior, inferior, esquerda e direita configuradas da mesma forma, 1,27 centímetros, mas eu posso configurar da forma que eu quiser. Eu tenho aqui setinha para cima e para baixo, onde eu posso aumentar ou diminuir a margem, né? Fica ao meu critério aqui, né? Fica sob o meu comando. Eu posso colocar aqui uma margem padrão, né? Que é 3 centímetros superior. Posso colocar 3 centímetros inferior, posso colocar 3 esquerda e 3 direita.
vontade. Isso vai depender de como você vai configurar. Eu tenho aqui embaixo a medianice, que é o posicionamento do texto, né? Onde é que ele vai ficar posicionado, né? Quantos centímetros para a direita, para a esquerda, né? Eu posso colocar para ele ficar aqui, por exemplo, 1 centímetro para a esquerda, né? Isso já é uma coisa mais específica, né? E tem aqui a opção da posição da medianice, que é esquerda ou superior, né? E aí eu configuro de acordo com a minha necessidade, tá? Eu vou deixar aqui 3 em todos os espaços. Vou clicar em OK, você vê que automaticamente ele já preparou para mim, tá 3 centímetros de cada lado, tranquilamente. E eu vou para o segundo botão, que é o botão orientação. O botão orientação, pessoal, ele me traz duas opções, retrato e paisagem. Retrato é quando a folha está no perfil em pé, ou seja, quando a folha está em um padrão vista em pé. E paisagem é a folhinha deitada, né, como a gente costuma também utilizar bastante alguns documentos com a folha no formato paisagem, tá certo? Eu tenho também, pessoal, o tamanho da folha. Aqui, eu tenho vários tipos de tamanho, eu não sei se vocês sabem, mas existem vários tamanhos de folha, né? Eu tenho carta, ofício, extrato, executivo, A4, A5, B5, envelope. Muita gente se confunde, né, e chama de folha de papel ofício e muitas vezes usa A4, né? Então, são formatos diferentes. Você percebe que a ofício ela é uma folha maior do que a folha A4. E aqui eu posso estar configurando também, né, nos padrões que já existem. Tem vários aqui, ó, vou descer para mostrar para vocês. Tem vários formatos aqui que já existem, né? Ah, professor, mas eu peguei, sei lá, uma folha, recortei e quero botar na impressora para imprimir, quero configurar o Word para trabalhar no tamanho real do que eu estou trabalhando. Não tem problema nenhum. Eu venho aqui em mais tamanhos de papel e aqui eu tenho as configurações, ó. Tá aqui, eu posso escolher ou eu mesmo definir. Por exemplo, eu posso colocar que nesse texto eu vou escrever numa folha de 10 centímetros de largura e 20 centímetros de altura. Então, pensar que eu peguei aí uma folha A4, recortei ela, né? E vou usar ela assim. Clique em OK, automaticamente a minha folha ela vai se transformar, ó, veja só. Ela se transformou em uma folha na metragem que eu escolhi. Então, não tem muita dor de cabeça não, muito fácil até de você configurar de acordo com a folha que você quiser. Nota que ele conservou as margens, ó. A folha é pequena, mas ele jogou lá 3 centímetros em cada lado aí da folha. Então, ele respeitou mesmo eu trabalhando com a dimensão de folha um pouco pequena, tá certo? Tô passando, né, de uma maneira bem objetiva. Logicamente, se você tiver alguma dúvida, você pausa o vídeo, volta e aí você consegue ver quantas vezes você quiser, tá? Eu vou voltar aqui, pessoal, no tamanho, vou voltar para 4. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o colunas. Essa função ela é muito utilizada principalmente em revistas e jornais, onde eu quero, por exemplo, dispor o meu texto em 2 colunas, como por exemplo numa revista. Quantas revistas que você vê que existe, né, o padrão 2 colunas, né? E aí você consegue configurar esse texto em 2 colunas até com uma certa facilidade. Como é que eu faço? É simples demais. Eu quero, por exemplo, colocar esse aqui, só esse fragmento do texto em 2 colunas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar o texto, ó, já fiz aqui, vou na opção colunas e escolho a opção 2. Automaticamente ele já fica disposto aqui em 2 colunas, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Certo? Eu posso fazer com o texto inteiro? Posso fazer com o texto inteiro. Seleciono todo o texto, lembrando que selecionar consiste em clicar no início, segurar e arrastar até o fim, vou aqui em colunas, escolho a opção 2, automaticamente ele vai dispor o texto para mim em 2 colunas, assim como numa revista, que eu costumo ver, nós costumamos ver isso muito em revistas, beleza? Então essa é a função colunas. Eu posso escolher mais, inclusive eu posso escolher mais de 2, posso escolher 3 colunas, por exemplo. Então você vê que não tem muita dificuldade. Eu coloquei 3 colunas aí sem nenhum problema, tá certo? Vou mostrar para vocês também aqui as quebras de página. O que é a quebra de página? Vamos imaginar que eu preciso digitar aqui um título, uma capa para esse trabalho. É simples demais. As pessoas normais dariam enter, até
pular para outra folha e você poder fazer sua capa, né? Mas as pessoas normais, nós não somos normais, somos especialistas, então nós vamos simplesmente clicar no botão quebras e clicar em quebra de página. Automaticamente essa linha indica que aqui eu tenho uma outra página. Olha só que interessante, pessoal, eu tenho uma outra página, então aqui eu posso colocar capa do trabalho, por exemplo, certo? Professor, ficou mesmo? Ó, vou dar um Ctrl P como se eu fosse imprimir, só para você ver, ó, uma folha, e aqui eu tenho a outra folha com a capa, aliás, com o conteúdo. Então ele quebra a mesma página, ele joga para frente e você pode definir aí automaticamente a capa do seu trabalho. Eu posso vir aqui, aumentar o tamanho da fonte, colocar um tamanho bacana, colocar centralizado. Se eu der um Ctrl P aqui, já fica bonitinho. Olha como fica, duas folhas aqui à vontade. Você vê que não tem dificuldade nenhuma, pessoal, fazer esse tipo de trabalho. É rápido, prático, não tem dor de cabeça. Tem vários tipos de quebra aqui, de coluna, quebra automática de texto, quebrar para a próxima página, página par. Isso é mais para quando você vai editar livro, né? Onde você vai criar primeiras páginas pares, depois as páginas ímpares. Então você vai utilizar isso muito mais aplicado quando você estiver editando um livro. E outra coisa, você precisa também, além do conteúdo que eu estou passando para vocês, dentro da medida do possível, eu sei que alguns alunos não têm computador, mas dentro da medida do possível, vocês também precisam explorar, né? Então eu vou clicar aqui para ver o que faz, não tem problema nenhum, você pode trabalhar dessa forma sem nenhum problema. Logicamente que aqui você vai encontrar opções de quebra, né? Tem vários tipos de quebra de texto que você pode utilizar à vontade, tá certo? Então tá aqui, bom, número de linha, né? É interessante você usar essa função. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou colocar um número de linha contínuo, só para você ver. Aí você fala, professor, que função é essa? O que é que está acontecendo agora, né? Como é que é esse número de linha, né? Olha como ficaria se eu fosse imprimir, ó, números de linhas. Isso acontece, pessoal, quando você quer definir, né? Isso eu já vi algumas pessoas usando na partitura, quando vão colocar algumas notas musicais, que aí define o número de linha para poder fazer as notas, né? Acompanhar as notas de uma maneira correta. No Word você também pode. Imagine que você, sei lá, vai escrever uma redação e quer definir quantas linhas você vai fazer, então você coloca lá o número de linha e vai fazendo e acompanhando. Se você pode também desativar depois que terminar de usar, como eu fiz aqui, desativar, tranquilo, sem nenhum problema. Você pode utilizar aqui o número de linha, tá certo? Então, são funções rápidas e fáceis, mas que às vezes tiram você aí como diria no bom nordestinês, tira você do prego, né? De você saber essa função, você já fica bem tranquilo. E tem aqui uma outra função que chama-se hifenização. E eu tenho certeza que vocês não sabem o que faz, né? Ó, só posicionar o mouse, o Word me diz, né, o que é que ela faz. Mas vamos lá, o que é hifenização? Todo mundo aqui, provavelmente, quando estava digitando um texto, escrevendo um texto, alguma coisa assim, foi digitar uma palavra e ela não coube na linha. E aí você botou um hífen e desceu para outra linha. Isso é hifenização. O Word também faz isso. Então, se eu selecionar aqui o texto, observe, e clicar na opção hifenização e colocar hifenização automática, eu vou ter alguns exemplos aqui. Ó, por exemplo, na parte aqui, lidar com o computador novos ou tracinho bisontes. Professor, e não estava assim antes, não? Não. A configuração normal do Word, ela é uma configuração que ela prefere descer a palavra inteira e só hifeniza se você pedir, se você ativar a função hifenização. Olha que interessante. Então, nisso vocês precisam estar, vamos dizer assim, ligados, né? Porque ele não hifeniza sozinho. E a hifenização ela é válida em algumas situações em que você precisa até economizar folha, né? Além de botar margem, eu vou hifenizar. Ó, vou dar um exemplo. Ó. A palavra horizonte, você vê que ela desceu todinha, ela está aqui embaixo. Mas se eu hifenizar, olha só, hifenização automática, observa lá em cima, ó, a palavra horizontes, eu aproveitei melhor a linha. Então, é uma forma também de você aproveitar a folha na hora
que vai imprimir, além de outras funções que você pode também utilizar, né? Fica muito a seu critério essa coisa aí de como utilizar as funções, né? Vocês só vão entender quando vocês realmente precisarem usar, né? Isso é a máxima da informática, é isso. Quando você precisar é que você vai entender para que serve, tá? Bom, vou deixar até infernizado aqui, não tem problema nenhum. Vamos para as configurações de parágrafo. Olha que legal. Como é que é o parágrafo? É simples. Nós aprendemos na infância que a gente tem que deixar um espaço para início de parágrafo em algumas situações. Então, uma situação como essa, uma pessoa normal faria assim, espaço, espaço, né, para poder definir o parágrafo. Só que você precisa contar a quantidade de espaço que você faz para poder fazer igual aos outros. E logicamente que ninguém vai ficar fazendo isso aqui. Nós somos profissionais, nós somos especialistas. Então nós precisamos entender como é que a informática entra, quais são os detalhes que eu preciso entender da informática. Olha só aqui. Eu tenho aqui as opções de parágrafo, como vocês podem ver. E eu tenho a opção esquerda. Então se eu clicar aqui, ó, no maisinho, eu vou empurrar a palavra. Aliás, eu vou empurrar o parágrafo para frente, certo? Eu vou empurrar o parágrafo para frente e aí posso também voltar. Professor, mas não foi isso que você falou, né? Você falou que dava para empurrar o parágrafo de uma maneira padrão, certo? Tem como? Tem como sim. Eu posso utilizar uma tecla do teclado para fazer isso, que é a tecla Tab. Qual que é essa tecla, né? Logicamente eu não vou tirar a câmera aqui de posição para mostrar para vocês no meu teclado, mas eu vou abrir aqui o teclado virtual, né? Para mostrar para vocês qual que é essa tecla no teclado do computador de vocês, tá? Perdão aqui, deixa eu clicar para abrir o teclado virtual, que fica mais rápido para a gente ver, né? Qual que é essa tecla, né? Essa tecla chama-se tecla Tab, tá, pessoal? Tecla Tab. Ela é fácil demais de encontrar, a tecla tá abrindo aqui. Ela é fácil demais de encontrar e ela é uma tecla responsável por definir o parágrafo. Olha que interessante. Então, a metragem dela é igual. Olha ela aqui, ó, tecla Tab. Ela fica logo em cima da tecla Caps Lock, né, que é aquela tecla que ativa as letras maiúsculas, né? Ela pode vir com o nome Tab ou pode vir com uma seta para frente, outra para trás, né? Só de eu apertar Tab aqui, olha o que acontece, ó. Apertei Tab, ele já definiu automaticamente o parágrafo, tá? Então é fácil demais, tranquilo demais para você também utilizar. Você vê que não teve dificuldade nenhuma, eu usei com tranquilidade a opção e posso usar também a opção aqui do parágrafo. Ó. Se eu aumentar, ele vai mandar o meu texto lá pro ladinho, né? Para quem já faz curso superior, vai entender quando eu disser, por exemplo, que na hora de você fazer uma citação, né, você pode jogar a citação para a direita. Para quem não entendeu o que eu disse, provavelmente está fazendo ensino médio, ensino fundamental, vai utilizar essa parte naquela partezinha da capa do trabalho que diz assim, trabalho solicitado pelo professor fulano de tal, lembram disso? Então, são duas formas de utilizar essa função aí, essa função é bem interessante mesmo, estou voltando até aqui com o texto, eu estou clicando, pessoal, para efeito de explicação, tá? Mas eu posso digitar, posso colocar aqui, apagar e digitar 0 e ele volta todinho. Eu tenho a opção ao contrário também, direita, ó. Então eu empurro o texto da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, né? Fazem a mesma função, é só uma questão de clicar, né? De lados, né? Esquerda ou direita. Eu vou também colocar aqui o 00. Eu também posso fazer essa função, eu também posso utilizar essa função de espaçamentos, de parágrafo, eu posso utilizar elas também de uma maneira diferente. Eu posso colocar aqui, por exemplo, aumentar, né, a quantidade de pontos antes. Olha só, como é que é isso, professor? Qual o espaço que vai ter de um parágrafo para o outro? Pergunta interessante. Você vê que quando eu dou Enter aqui, ficou um espaço aqui, ó, entre um parágrafo e outro. Tudo isso, pessoal, é eu que defino. Eu coloquei lá 42, se eu der um Enter, olha a quantidade de espaço que dá. Vou voltar, vou colocar um tamanho menor, vou colocar 18, agora já é menor, tá? Então eu também posso definir isso, ou posso colocar 0. Olha que interessante, ó. Se eu coloco 0 e dou perdão, não estava. Deixa eu voltar lá. Perdão. Eu vou voltar lá
olha só, e vou colocar 0, tá? E vou dar um enter para vocês verem. Coloquei 0, ele faz a elevação padrão, né? Eu tenho um antes e depois, como vocês podem ver aqui, ó, eu estou aproximando, né? No caso depois eu estou aproximando, eu estou separando aqui. No caso de antes, né? Se eu clicar em antes, eu vou estar também mexendo na parte do espaçamento, né? Que eu vou definir de um para o outro, né? Como vocês podem ver aí, né? Então é uma questão de mexer, né? É uma questão de mexer mesmo que você vai entender tranquilamente. Você vê aqui, ó, o espaço 48, eu vou diminuir, está muito longe, então eu vou colocar automático. O que é automático? Ele respeita o padrão do texto, tá? Então se ele deixou 1 centímetro lá no primeiro parágrafo, ele vai deixar novamente 1 centímetro no segundo, no terceiro, no quarto. Então muita gente utiliza isso aqui até tudo como automático mesmo para ficar mais fácil, tá bom? E aqui eu tenho as opções de organizar, tá? Eu tenho algumas opções de organizar, que elas estão aqui apagadas, porque eu tenho apenas texto, né? Mas, por exemplo, essa posição aqui é com respeito à questão de imagens, tá certo? Então, se eu colocar uma foto aqui, deixa eu colocar aqui uma foto, só para vocês entenderem um pouco, tá? Deixa eu abrir aqui. Lá eu vou conseguir fazer algumas mudanças, né, no sentido de posicionamento de algumas coisas, né? Eu vou colocar aqui, tem uma foto minha ali em cima, mas eu sou um cara aqui. Então, vamos colocar uma assim, essa aqui, né? Então vamos lá, olha só que foto legal. Coloquei. Pronto. Se eu clicar em layout de página, as opções já alteram, já está ativo. Então, por exemplo, se eu tenho uma foto aqui, eu vou clicar em cima da foto que eu tenho no meu texto, vou aqui em posição. E aí eu posso definir se a minha foto vai ficar à direita, né? Porque essa foto é grande, deixa eu diminuir ela um pouquinho para vocês entenderem, olha só. Vamos lá. Ó, posição. Então eu vou aqui, clicar à direita. A minha foto vai ficar à direita. Ah, não, eu quero que a minha foto fique no meio. Perdão, desculpa. Cliquei errado e fiz besteira. Vamos lá, voltando. Isso. Bom, se eu quiser que ela fique no meio, centralizado. Se eu quiser que ela fique mais em cima, ela fica mais em cima. Se eu quiser que ela fique mais embaixo, e assim por diante, para não ficar chato também, né, pessoal? Vocês já entenderam, né? Então, é a posição que pode influenciar aqui. Tem aqui a opção da quebra de texto automática. Onde é que vai ficar essa minha foto? Vai ficar próximo, através, superior, inferior, e esse que é muito legal, muita gente usa, que é a opção dela ficar atrás do texto. Olha que legal, pessoal. A foto pode ficar atrás do texto. Então, logicamente que é uma foto escura, a letra é preta, então fica quase legível, mas é uma opção muito boa, muita gente usa para imprimir a foto, né, de algumas pessoas, colocar uma frase, alguma coisa assim, namorado, né, se for o caso, ou namorada, você pode utilizar também, né? Tem várias opções aqui, por exemplo, próximo do texto, né, é a opção dela ficar alinhada com o texto, né, bem no meio, na frente do texto, né? Então o texto que se ferre lá para trás, que ela está na frente. Tudo vai depender de uma questão de uso, né? É você que vai dizer. Esse avançar e recuar é o seguinte: se eu tiver duas fotos, eu posso escolher qual que fica na frente. Por exemplo, se eu tivesse outra foto aqui, eu vou até colocar. Então, vamos ilustrar direitinho, né? A gente tem muito tempo livre agora com a quarentena, então dá para fazer algumas coisas. Deixa eu colocar uma outra foto, vou colocar essa aqui. Muito bem, olha só que legal. Duas fotos, inclusive duas fotos do Holocausto, né? É uma pesquisa, uma pesquisa que eu faço desde a universidade, então eu tenho muitas fotos aqui do Holocausto. Bora lá. Então, por exemplo, eu coloco aqui, vou colocar elas atrás do texto, né? Todas elas aí atrás do texto. Ó, um exemplo, tá? Então eu pego ela aqui, tá atrás, ó. Então eu vou colocar ela na frente. Então eu clico no botão avançar. Certo? Cliquei no botão avançar, posso clicar aqui em trazer para frente, né? E aí vou mudar as opções aqui, vou colocar a opção alinhada com o texto, e aí ele traz para frente, né? Ele me coloca na frente dela, né? Na frente da outra, ou recuar, né? Eu posso também recuar a foto, colocar ela atrás dessa outra tranquilamente, tá? Eu vou apagar aqui, certo? Tá aqui apagado.
Painel de seleção. O painel de seleção me mostra, né, o que está selecionado, né? Não é muito utilizado o painel de seleção. Isso acontece quando eu colo muita coisa, né? Copio e colo muita coisa. Então eu tenho aqui as opções que me mostram aí o que é que está selecionado e o que é que não está selecionado, né? Então não é muito utilizado não. Tem uma opção aqui alinhar, né? Alinhar a página ou alinhar a margem, por exemplo, né? Isso acontece também tanto com foto quanto também com texto. Eu posso fazer alguns alinhamentos aqui, né? Tá aqui alinhar a página, mas eu posso alinhar a margem, que nesse caso é a página. Tem umas configurações de exibir linhas de grade, né? É muito utilizado também na parte de desenho, pessoal. Às vezes as pessoas usam o Word para fazer desenho, imprimir, né? Para fazer o desenho, e essas grades aí são utilizadas para desenho. Confesso que eu nunca usei essa opção na prática, não, só dei aula dela, né? Então, não tem muito o que dizer sobre essa parte de grades, tá? Dessa forma a gente finaliza a guia layout de página. Vimos todas as opções, tá? Se você tiver dúvida em relação a alguma coisa, em relação a alguma parte que tenha sido falada aqui, você pode usar o grupo para fazer as perguntas, certo? À vontade, eu estou à disposição. Eu espero que esteja tudo bem com vocês nesse período pandêmico, né? Esse período aí de pandemia. Nós vamos continuar veiculando conteúdo por aqui, exercício, resolução de exercício, alguns questionários, e assim, a gente está sempre estudando formas para deixar mais fácil para vocês, né? A situação não é boa, mas não vamos também ficar parados, né? Nós vamos sempre, eu particularmente estou nas minhas turmas estudando sempre boas possibilidades para deixar as aulas mais interessantes dentro da medida do possível, até porque eu estou aqui, vocês estão aí, né? E muitas vezes vocês não têm computador e tal, isso aí influi, mas a gente está aqui trabalhando para tentar deixar de uma maneira bem interessante o conteúdo das aulas, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, logicamente vão no grupo, me falem comigo no WhatsApp também. Eu estou à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado, boa noite, bom dia ou boa tarde.